Talvez o que esteja mais te confundindo ainda hoje é que você pensou que depois da promessa, depois da palavra liberada sobre a sua vida, tudo iria melhorar rapidamente, como um passe de mágica da noite para o dia. Mas não, quando nós olhamos para a Bíblia, o padrão bíblico é que sim, sempre antes da virada de Deus nas nossas vidas, há uma última prova, um último teste. E sabe o que é mais assustador? É que essa última prova, de fato e verdadeiramente, ela parece o fim. Josué foi traído antes de acessar o palácio. Davi foi perseguido antes de se assentar no trono. Abraão teve que oferecer o seu filho em holocausto antes de receber a multiplicação. Então talvez o que você esteja vivendo hoje não seja o fim, não seja o final, pelo contrário, seja a última prova, seja o teste para a virada de Deus na sua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ser muito esclarecida a respeito do momento em que você esteja passando na sua vida. Porque de fato esse não é o fim, pelo contrário, pode ser o começo de uma nova história para você. Vamos juntos? Queridos, é bem verdade que existe um certo momento, uma certa fase nas nossas vidas em que Deus ele permite que o céu silencie, que tudo, fique em silêncio nas nossas vidas, mas isso não é porque Deus já se cansou de nós, já, desistiu de nós. Não, é porque de fato o Senhor ele está nos testando, e vendo se realmente nós confiamos, continuamos, acreditando e confiando mesmo não vendo os sinais, porque você há de convir comigo que quando nós temos coisas a nos apegar, é muito mais fácil acreditar, muito mais fácil do que quando eu e você não temos coisas, sinais, direcionamentos, para nos apegarmos. Mas a Bíblia nos diz que a fé é isso, a fé é crer sem ver. A fé, antes do ver, ela vem, vem o crer. Primeiro você crê, para depois você ver, não é verdade? Então esses momentos de silêncio nas nossas vidas, eles nada mais são do que parte do treinamento de Deus para o local, para o lugar, para a posição que o Senhor ele não apenas tem para cada um de nós, mas ele deseja nos levar, entende? E aí nós vamos ver, queridos, que a maioria das pessoas elas desistem, sempre nesses momentos, de maior provação, aonde o fogo, da fornalha aumenta, aonde, a provação aumenta. A maioria das pessoas desistem nessas fases, nesses momentos, e que são os momentos mais cruciais dos nossos testes. Entende? Vocês vão ver que na maioria das pessoas, queridos, e eu creio e espero mesmo em Deus que você não faça parte desse grupo de pessoas, que vão desistir na última oração. Essas pessoas elas vão desistir a um passo do milagre, a uma resposta, a uma oração da resposta, entende? A um bater da porta abrir. Nós estamos cansados de ouvir histórias pelo mundo afora, de pessoas que desistiram, na última vez ali, cansadas e tal, desistiram e mais um passo era um milagre delas, era a chance, de mudar a vida delas. Então vocês vão ver que não é difícil, pelo contrário, é muito comum esse tipo de situação acontecer, queridos, quando nós perdemos a nossa fé, quando nós deixamos de acreditar naquilo que Deus nos falou lá atrás, e desistimos porque não vemos resposta, não ouvimos direcionamento. A maioria das pessoas desistem nesse tempo, entende? Mas como diz o escritor aos Hebreus, nós, porém, não somos daqueles que desistem, daqueles que retrocedem, mas os que perseveram para a conservação da alma, para a salvação, Porque são desses que Deus, ele se agrada, ele se alegra, entende? Mas eu quero compartilhar aqui com vocês, trazer com vocês 3 pontos, queridos, 3 pontos que vão clarificar, que vão te dar clareza em relação ao momento em que você esteja passando, quer seja um momento de prova, de teste, independente da circunstância e do momento que você esteja vivendo hoje.
Deus, ele quer falar ao seu coração. E o primeiro ponto, queridos, é que Deus, queridos, ele testa a nossa resistência, sabe? A nossa capacidade, né, de gerir, de administrar bênçãos, coisas que muitas vezes nós mesmos pedimos, mas ele nos testa primeiro antes de nos levar para esse próximo nível. Sabe por quê? Porque tem bênçãos que você orou, tem respostas que você pediu, né, que para você alcançar vai exigir, sabe, uma nova versão de você, uma nova pessoa, uma nova personalidade sua, entende? Então Deus, ele sabendo dessas coisas, porque ele já está lá no nosso futuro, ele não vai nos entregar aquilo que nós pedimos, por melhor que seja, né, para nós, sabe? Uma vez que nós não estamos prontos, preparados para gerir, para administrar isso. É como uma situação, né, de uma mentorada minha, nós conversando, né, na aula, e ela me explicando, poxa, eu gostaria que fosse assim, fosse assado. E aí, depois de 5 minutos de conversa ali, fazendo algumas perguntas, né, direcionadas a ela, ela mesma chegou à conclusão de que ela não estava pronta para receber aquela bênção que ela tanto estava clamando, orando, chorando, sabe? Pedindo a Deus. Depois de 5 minutos de conversa e algumas meia dúzia de perguntas, ela mesma chegou à conclusão de que ela não estava pronta ainda para receber aquele nível de bênção que ela julgava já estar pronta, entende, queridos? Então vocês vão ver que muitas vezes, né, Deus, ele vai nos provar, Deus, ele vai nos testar, Deus, ele vai nos lapidar, nos preparar para só então, né, nos alçar a esse lugar, a essa posição que ele já tem preparado para nós. E pode ter certeza, queridos, a vontade de Deus para você que está aí do outro lado é boa, é perfeita, é agradável, é melhor, sabe, de Deus para você. Mas para que essa bênção não se torne maldição, sabe, na sua vida, você precisa ser preparado para isso. E ninguém melhor do que o nosso Pai, ninguém melhor do que Deus para nos colocar na esteira do preparo. Essa é a verdade. Porque assim, você vai concordar comigo, né, quando eu digo que existem bênçãos, queridos, verdadeiramente existem bênçãos que, se nós não estivermos prontos, preparados para sustentar elas acabam se tornando maldição nas nossas vidas, acabam destruindo as nossas vidas, sim ou não? E aí, para a gente encerrar esse primeiro ponto aqui, queridos, eu quero deixar a seguinte reflexão para vocês, que diz que talvez o atraso, né, que você tanto odeia hoje seja exatamente o processo de maturidade que você vai precisar amanhã. Eu vou repetir isso. Talvez o atraso que você tanto odeia hoje seja exatamente, sabe, o processo, né, para a maturidade que você vai precisar amanhã para sustentar não apenas a bênção, não apenas a posição, sabe, mas as circunstâncias, situações, pessoas, relacionamentos. Você vai precisar de maturidade, queridos. Então o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, queridos, é que vocês vão perceber também que é como se o nível de batalha espiritual, né, aumentasse sempre quando nós estamos prestes a romper, sabe, nas nossas vidas, né, alcançar esse nível de vitória. Porque, queridos, nós somos seres espirituais, as nossas vidas estão nas mãos de Deus, né? E a palavra do Senhor nos diz que há, sabe, uma guerra, né, no mundo espiritual, sabe, entre os anjos de Deus e os anjos, né, do inimigo, sabe, que lutam pelas nossas vidas. De um lado, né, está, né, o exército de Deus, sabe, querendo sim que nós alcancemos, né, tudo aquilo que Deus tem para nós e vivamos a vida de Deus para nós, mas do outro lado também tem o inimigo, né, e seus exércitos que não querem que você alcance essa bênção. Então nós precisamos, sabe, entender que nós somos seres espirituais, somos espíritos que habitamos em um corpo, entende? Então existe sim essa guerra e a gente não pode aqui ignorar isso, sabe? E consecutivamente vocês vão ver que parece que sempre, né, antes da gente virar mesmo nessa chave ali nas nossas vidas, né,
Parece que tudo começa a dar errado de uma vez só, né? De uma mesma vez, né? No mesmo tempo. Portas se fecham, pessoas falam mal de você, inventam coisas a seu favor, né? Ou na verdade contra você, né? A seu respeito, né? Essa é a palavra. Você vai ver que muitas vezes, sabe, bate um cansaço do nada, são ataques emocionais, às vezes até mesmo físicos, ataques espirituais que às vezes até mesmo, sabe, é percebido no nível físico, né, no seu corpo. São dores, são coisas que aparecem do nada, entende? Então assim, vocês vão ver que isso é muito sério, queridos, porque existe sim uma guerra espiritual que muitas vezes você nem está vendo, mas está acontecendo nesse exato momento à sua volta, sabe? Entre um reino, né, das trevas que está tentando te fazer parar antes da linha de chegada, para que você não conclua a sua carreira, para que você não alcance os seus objetivos e até mesmo aquilo que Deus, sabe, já traçou, já determinou para a sua vida. Isso é mais real do que você imagina, querido. Então, assim, o convite de Deus, né? Na verdade, o convite não, mas o direcionamento de Deus para mim e para você, queridos, para nós não desista. Está cansado, sabe? Está fadigado, não desista. Ah, poxa, não dá para voar, corre. Não dá para correr, caminha. Não dá para caminhar, se arrasta. Mas não desista, sabe? De avançar para aquilo que Deus já te orientou, para aquilo que Deus já te direcionou, para aquilo que Deus já apontou à sua frente. Se não der para correr, vai caminhando. Se não der para caminhar, vai se arrastando. Mas vai, pede ajuda, pede alguém para te levar. Mas vai, avança para aquilo que Deus já apontou para você, queridos. Porque como eu disse, né, em vários dos meus vídeos, sempre vou dizer, quem para no meio do caminho não chega a lugar algum. E em não chegando, não concluindo a jornada consecutivamente, não alcança, não obtém os resultados, não desfruta dos resultados. No nosso caso aqui, da promessa de Deus, queridos. Amém? Então, não para não. Eu sei que, né, não estou aqui diminuindo a batalha, o nível de batalha, o nível de prova, o nível de esforço. Não estou aqui não para diminuir, até mesmo porque eu nem sei, não conheço a sua realidade, sabe? Mas eu estou aqui para te encorajar no Senhor. Como diz em Isaías 42, né? Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte. Eu estou aqui para te dizer, meu irmão, minha irmã, seja forte no Senhor, porque a sua batalha, a sua luta vai ter uma grande recompensa. O seu empenho, o seu esforço vai ser grandemente recompensado, meu irmão. Em nome de Jesus, você crê nisso, você recebe isso, você toma posse dessa palavra, em nome de Jesus hoje. Amém, queridos? E o terceiro ponto, queridos, o terceiro teste, a terceira e última prova, né? Vamos colocar assim, vamos entender assim, é que quase sempre é o silêncio de Deus, silêncio do céu, silêncio das pessoas, o sentimento de solidão, entende? Porque, novamente, eu te falo, porque Deus, Ele precisa e Ele deseja, na verdade, que você, ainda que você não veja, ainda que você não escute, ainda que você não sinta, você continue crendo, mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, mesmo sem sentir. Você precisa continuar a crer, porque o mais difícil, queridos, não é orar, sabe, e não ver resposta. O mais difícil é, apesar de não ter resposta, você continuar orando, crendo, mesmo sem ver, sem sentir, sem ouvir, sem nada, sabe, você continuar crendo de que o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Como Jó disse, o mais difícil não é você lutar, sabe? É você continuar lutando mesmo sem entender, sem ver, sabe? Ali
sinais, ainda que resquícios, sabe, de uma vitória, de uma conquista, mas você continuar lá. É quando você tá orando pelo seu marido, sabe, e ao invés de você ver sinais de melhoria, pelo contrário, parece que as coisas vão só piorando, né? E ainda assim você continua orando pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu casamento, sabe, por uma porta de emprego. Ainda que você continue orando, está ali apagando o preço, né? Poxa, campanha nas madrugadas, sabe? Parece que nada está dando certo, mas ainda assim, como Jó, você continua crendo, continua orando, continua buscando ao Senhor. Esse é o mais difícil, queridos. Esse é o mais difícil, quando tudo está em silêncio, sabe? Quando Deus, os céus estão em silêncio e você está lá, ó, de joelhos, buscando ao Senhor. Quando eu falo disso, isso me emociona muito, sabe, queridos? Porque uma grande parte da minha vida foi assim. Eu tive que, mesmo sem ver, permanecer lá. Mesmo sem sentir, sabe? Permanecer lá no meu secreto com Deus. Né? Mesmo sem ouvir, sabe? Um direcionamento de Deus. Quantas vezes nas minhas orações eu falava, Senhor, fala comigo, Senhor, usa alguém para falar comigo, né, para me dar uma palavra. Tão bom ouvir o Senhor e nada, sabe? Mas ainda assim a gente permanecer lá orando, clamando ao Senhor, porque verdadeiramente a gente não busca o Senhor, a gente não serve ao Senhor, né, pelo que Ele pode nos dar. A gente serve ao Senhor por quem Ele é, queridos, por quem Ele é, entende? Então, que você continue, que você persevere, que você permaneça. Então assim, ó, talvez hoje você esteja cansado, sabe? Já cansada, né? Por conta dos níveis de batalhas que você tem empreendido no seu emocional, na sua mente, né? Batalhas espirituais mesmo, e as pessoas em volta não sabem. Muitas vezes você tá sorrindo por fora, sabe? Mas por dentro tá quebrada, né? Lutando, dando o seu máximo para resistir mais um dia, sabe? Mas se você chegou até aqui, sabe, e essa é a sua condição hoje, eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus para você é: não desista agora, porque tudo que você lutou, tudo que você passou, tudo que você enfrentou e suportou até aqui, não foi em vão, não foi à toa, não foi e não é à toa. Porque quando a gente vai analisar, queridos, a Bíblia, a gente vê um determinado e certo padrão, sabe? E é que sempre, queridos, sempre, primeiro a batalha, depois a vitória. Primeiro o deserto, depois a terra prometida. Primeiro a morte, depois a ressurreição. Esse é o padrão dos céus, esse é o padrão bíblico, esse é o padrão de Deus para a minha e para a sua vida. Então, queridos, eu sei que de repente você pode estar cansado, sabe, destruída por dentro, mas não desista agora. Não desista agora, porque certamente você pode até se sentir dessa forma, mas jamais você estará abandonado por Deus. Jamais Deus te abandonará. Os céus, queridos, podem até estar silencioso a seu respeito sobre a sua vida, mas Deus continua trabalhando a seu favor. E pode ter certeza, queridos, que a prova de hoje, o teste de hoje, está anunciando a vitória de amanhã. Você crê nisso? Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Se essa mensagem falou ao seu coração, escreve aqui embaixo assim, ó: eu não vou desistir. Porque você não vai parar no meio do caminho, independente do que aconteça. Nós não somos dos que retrocedem, pelo contrário, nós somos dos que acreditam, dos que creem, dos que caminham a milha a mais, queridos, dos que perseveram para a conquista, para a vitória, para a salvação das nossas almas. Amém, queridos? Então é isso. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que os próximos dias sejam dias de resposta de Deus sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Você recebe isso? Você recebe? Diga amém aí para você mesmo. Tá? Digita aqui embaixo, né? Encaminhe esse vídeo aqui também para aquela pessoa que você ama e que você sabe que precisa ouvir uma palavra de encorajamento também, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo.
Que Deus te abençoe e faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.